Graças a Deus, aleluias. Querido, nós louvamos ao Senhor por todas as coisas. Louvamos a Deus pela sua vida, você que tem sido uma coluna de sustento nesse ministério, porque você viver por fé não é para qualquer pessoa. Viver por fé não é para qualquer um. Fazer a obra de Deus por fé, sem ter recursos, não é para qualquer um. Com todas as lutas e dificuldades, né, nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, fazendo a vontade de Deus, sabendo que aquele que prometeu é fiel para completar a obra. Ele é fiel. Nós sabemos que muitas são as aflições do justo, diz a palavra do Senhor, mas Ele tem cuidado de nós, de todas as coisas. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Ainda que achemos que as coisas não vão do jeito que a gente possa imaginar, se você está no caminho de Deus, saiba que o final, disse Salomão, o fim é melhor do que o início das coisas. No final, como diz, né, o ditado popular, quem ri por último ri melhor. Mas na verdade o nosso gozo vai ser eterno, aleluias. A nossa alegria será eterna. A nossa leve e momentânea tribulação trará para nós um peso eterno de glória. Então a gente passa por luta, passa por dificuldade, mas o Senhor nos fez mais do que vencedores. Aleluias. Querido, sem demora, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 1. Tá quente hoje, né? Queria colocar ar-condicionado, né, irmão? Queria colocar coisa boa, mas para isso tem que ter grana. Grana, calor de 40 graus, difícil. Mas o Senhor vai nos dar, porque nós somos nobres, e o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza nós estamos de pé, pela nobreza. Começa a nobreza no nosso coração, e depois começa a se materializar na nossa vida. Aleluias. João 1, versículo 1 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era aquele que é a palavra. Aleluias. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe se teria feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias. Somente até aí, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, meu Deus, e declaramos, ó Deus, céus abertos sobre este lugar. Todo céu de bronze seja dissipado agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós temos a palavra, que é viva, eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes,
e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Visita cada coração, Senhor. E onde houver um coração desejoso pela Tua presença, que ele seja saciado nessa noite. Nós chamamos a existência, meu Deus, todas as coisas que o Senhor prometeu. No nome mais poderoso do universo, no nome de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Pode se sentar. Olha, querido, nós precisamos entender que Deus, Ele é Espírito, diz a Bíblia. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, versículo 23, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, querido, não se adora a Deus por aparência. Não se adora a Deus só para o outro ver. Porque somente consegue adorar a Deus quem está em espírito e em verdade. E é destes que o Pai está à procura. É muito importante nós compreendermos que só existe algo, meu querido, que nós precisamos compreender como servos do Senhor, que há poder na palavra de Deus. Porque quem é a palavra? Quem é a palavra? Cristo. Nós acabamos de ler aqui. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No original grego lá diz assim: enarque en hologos, kai hologos em prostonteon. Ele diz o quê? Que o logos de Deus, que é a palavra que foi encarnada, não reencarnada. É muito importante, ela se encarnou. E vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e sabedoria. Quem é? Cristo. Antes da fundação do mundo, a palavra estava com Deus. Cristo, o próprio Deus, é a palavra. Mas, por que eu estou falando isso? Sabe por quê, querido? Porque tem situações em minha vida, querido, que nós não temos aos olhos humanos nada que possa transformar. Mas você que é servo do Senhor, você que é serva do Senhor, existe algo ao seu favor. Sabe quem é? É a palavra. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. A Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio da... Fala, irmão. Foi intermédio da palavra. Gênesis 1 diz o quê? Como foi que Deus criou o mundo? Como foi que Deus criou o mundo, igreja? Haja luz e houve luz. Através da palavra o Senhor chamou à existência todas as coisas. Então nós, como servos do Senhor, nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Então tem um peso muito grande na sua palavra. Sabe, o diabo sabe disso. E é isso que vai acontecer. Ele vai fazer com que você, muitas vezes, murmure. Ele vai fazer com que você, muitas vezes, fale coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque você tem poder nas suas palavras. Tanto para o bem como para o mal. Então, quando Deus Ele nos chama para uma novidade de vida, Ele quer que você, através da palavra, mude o ambiente a qual você está inserido. Quando Deus chama Abraão, Deus coloca Abraão numa terra deserta. Canaã era deserto, irmão. Não era uma terra que mana leite e mel ainda. Porque Deus leva Abraão para lá para mudar o ambiente de Canaã. Quando Deus te manda para um lugar e Ele está com você, meu irmão, a tua voz, a tua palavra vai mudar todas as coisas, porque tem poder de Deus na sua palavra. Cadê os crentes para dar um glória a Deus aqui? Pode aplaudir Jesus, querido.
Glória a Deus. Som. Tá vendo? O inimigo quer tirar o quê? A palavra. Ele quer tirar a palavra. Ele não tem interesse nenhum que você ouça o que eu tenho para falar aqui nessa noite. Sabe, querido, se a vaca, o boi, soubesse a força que tem, ninguém comia carne de vaca nem de boi. Seria muito difícil. Assim é muitos crentes. Porque o diabo pega o crente é pela palavra. Quando Jesus, que é a palavra, entra dentro de você, você não tem noção, meu irmão. Nós somos embaixadores do reino de Deus. O problema é que não há unidade nas nossas palavras. Sabe uma coisa muito interessante? Quando Deus, lá em Gênesis 6, se não me falha a memória, na Torre de Babel, Gênesis 6, eu acho. O que o povo estava fazendo? A Bíblia diz que eles resolveram construir o quê? Uma torre que chegasse até os céus. E aí a Bíblia diz que Deus resolveu passear na terra para ver o que os homens faziam. E viu Deus que os homens eram um no intento de construir uma torre. E aí a Bíblia diz assim: desçamos e confundamos as línguas, porque os homens são um, e tudo aquilo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. E então Deus veio e separou as línguas. Não foi assim? Babel significa confusão. Deus teve que intervir na terra, porque os homens tinham um propósito errado, mas estavam em unidade. Propósito errado, quando há unidade, tem confusão. Anote isso, porque é revelação. Todo propósito errado, quando está em unidade, meu irmão, gera confusão, que Deus não agrada. Todo propósito fora do propósito eterno que foi gerado, vai gerar confusão e vai te levar para longe de Deus. E aí, a palavra de Deus nos disse lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam todos reunidos aonde? No cenáculo, esperando o quê? A promessa do Pai, do derramar do Espírito Santo. Jesus disse assim, vão para Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. E eles eram um. Atos 2, versículo 42. A Bíblia diz que todos eram unânimes no templo diariamente. Eles tinham um só propósito. Aqui você vai entender perfeitamente o que eu vou falar com você. Eles tinham um só propósito, eles tinham um só espírito, eles andavam em comunhão. E o que aconteceu? Qual foi o poder que foi derramado ali? A Bíblia diz que derramou um mover sobrenatural, e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles viram línguas repartidas como de fogo. E então as pessoas passavam naquele lugar, pessoas de vários, porque Jerusalém sempre foi um lugar que várias pessoas do mundo inteiro passavam. E várias nacionalidades passavam ali e estavam ouvindo na sua própria língua aquilo que os apóstolos estavam falando. Na unidade do Espírito Santo gera o quê? Uma transmissão de poder tão sobrenatural, porque aquilo que foi confundido vai ser desconfundido. Aleluias. O propósito errado, quando é mudado para um propósito correto, então você vai começar a ver poder de Deus para mudar aquilo que foi confundido lá atrás. A confusão que foi gerada lá no livro de Atos dos Apóstolos, Deus deu o sinal. Qual é o sinal? Todo mundo estava ouvindo a mesma voz, na sua própria língua mãe. Porque na confusão veio o partir de línguas, mas na unidade veio a restauração das línguas. Lá no céu não vai ter vários idiomas. Lá no céu todo mundo vai entender, meu irmão, a palavra. Por que eu estou falando isso? Por causa do poder da palavra. Unidade. Crente não consegue nada sem unidade. Nós só vamos conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós, se nós começarmos a viver em unidade. Se nós tivermos o mesmo propósito, se nós estivermos em comunhão com Deus, no propósito de Deus, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecerem. Nós vamos começar
a decretar coisas, e essas coisas vão acontecer. Já tem acontecido muitas coisas que nós temos falado aqui, mas não é nem 1 milímetro daquilo que Deus tem de tão grandioso para mim e para você, porque falta muitas vezes interesse. Eu estava falando isso hoje pela manhã na escola. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está adormecida. Estava falando hoje de manhã na parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que antes que o noivo chegasse, todas dormiram, todas tosquenejaram, elas todas, as 10, tanto as loucas quanto as prudentes, elas dormiram. Antes do noivo voltar, existe um sono espiritual que paira sobre a igreja. A pessoa quando está dormindo, meu irmão, ela não vai encher lâmpada de azeite. A pessoa quando está dormindo, ela não vai ter a capacidade de fazer aquilo que é necessário fazer. Por isso que existe esse sono espiritual, e é preciso um despertar. Nós cremos. A Bíblia diz que lá no livro de Mateus capítulo 25, versículos iniciais, que fala sobre a parábola das 10 virgens, a Bíblia diz: até que ouviu-se um clamor, lá vem o noivo. Então Deus está levantando esse clamor nesses dias, dizendo: lá vem o noivo está aí às portas. Então, se você está dormindo e a sua lâmpada está vazia, meu irmão, é tempo de você despertar do sono espiritual. É tempo da igreja ser despertada do sono espiritual para encher a sua lâmpada de azeite. Porque quem está dormindo espiritualmente, meu irmão, não vai encher sua lâmpada de azeite. E olha só, Deus, quando Ele chama Ezequiel, lá no livro de Ezequiel capítulo 37, na visão do vale de ossos secos, Deus pergunta para o profeta: o que você vê? Senhor, eu vejo um vale de ossos secos. E a Bíblia diz assim: então, filho do homem, profetiza sobre o vale. Olha o poder da palavra. Profetiza sobre o vale. Irmãos, esse vale de ossos secos que você está vivendo na sua vida só vai ser mudado se você mudar o poder das suas palavras. Você precisa decretar todos os dias: hoje eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida nesse dia. No dia que o Senhor separou, chamado hoje, eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida no dia de hoje. Meu irmão, todos os dias, ao se levantar, disse: hoje eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida para o dia de hoje. Comece na sua oração diária declarando isso. Você levantou e falou assim: Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui para te pedir que eu cumpra o propósito que o Senhor tem para a minha vida nesse dia chamado hoje. Você vai começar a ver, meu irmão, os problemas caírem por terra na sua vida. Você vai começar a visualizar, meu irmão, as coisas acelerando ao teu favor na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Quando você anda no propósito de Deus, meu irmão, todas as bênçãos vão ter que correr atrás de você. Não é você que vai ter que correr atrás de bênção, não. Porque a promessa, meu irmão, é você correr atrás de bênção, não. A promessa é a bênção correr atrás de nós, sim ou não? Mas eu preciso estar no propósito. Então, quando você começa o seu dia declarando: hoje eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida do dia de hoje, me dá sabedoria, Senhor, me dá discernimento para que eu possa cumprir. Aí você vai cumprindo a cada dia o propósito de Deus para a sua vida naquele dia. Quando você terminar um ano, meu irmão, são 365 dias que você cumpriu o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão. Você vai viver um ano, você vai conquistar aquilo que você tinha que conquistar em 10 anos, em um ano. Ah não, você não está acreditando. Vou repetir. Você tem que aprender a tomar posse. Você vai conquistar em um ano aquilo que você ia conquistar em 10 anos. Em nome de Jesus, diga: eu recebo, eu tomo posse. Em nome de Jesus, se agarre essa palavra, aleluias. Quer acelerar a bênção de Deus na sua vida? Viva o propósito. Mas saiba que no mundo nós teremos aflições. Não se deixe enganar, meu irmão.
O diabo não brinca com quem é crente. Ele quer ver você debaixo de 7 paus, morto. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele quer ver os seus filhos mendigarem. Ele quer ver você murmurar. Ele quer ver você falar coisas blasfêmias contra Deus. Mas quando você vive o propósito, meu irmão, o diabo não é páreo para quem vive o propósito de Deus. Porque Deus tem um compromisso com o propósito eterno dele. O problema é que muitas vezes nós não estamos alinhados ao propósito de Deus. E aí o que acontece? As nossas palavras, elas não têm autoridade. Por quê? Porque nós estamos fora do propósito. Se alinha ao propósito. Comece assim a alinhar o propósito. Então você vai dizer: vale de ossos secos, eu profetizo vida. E aí a Bíblia diz na visão de Ezequiel que aquele vale de ossos secos se levantou, e eles tinham carne, tendões e tudo, mas faltava algo. Faltava o Espírito. E filho do homem, profetiza o Espírito. Aleluia. Sabe, querido, muitas vezes você tem até a estrutura necessária, mas o que falta para você se mover em Deus é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Às vezes você já tem o dom, às vezes você já tem a capacidade, mas sem o Espírito, meu irmão, você vai continuar fora do propósito. É por isso que Jesus disse: olha, vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque sem o Espírito nós não vamos conseguir. Sem o rio de Deus, querido, você não vai conseguir. Por mais que você tenha capacidade humana, por mais que você seja inteligente, por mais que você fale bem, por mais que você tenha desenvoltura, você tenha o talento necessário, sem o rio, sem o Espírito de Deus, você não vai viver o propósito eterno de Deus. É por isso que nós temos que buscar. Cristo é a palavra. Ele é tudo aquilo que nós necessitamos, sabe? A única coisa, se você se deparar com uma situação muito difícil, ou humanamente impossível, a única coisa que pode reverter isso é o poder da palavra. Quando os médicos dizem assim: olha, não tem mais jeito. Quando os médicos dizem assim: chama a família, não é assim? Você pode saber. O médico chama a família, o decreto é de morte. Quantas vezes eu já ouvi isso no meio das pessoas, de famílias: pastor, os médicos mandou chamar a família. Aquilo ali, irmãos, é questão de horas e dias. Vai morrer. Sabe qual que é a única coisa que pode mudar isso? É a palavra, se for a vontade de Deus. Então nós precisamos entender que o recurso que nós temos é a palavra. O recurso que Deus nos deu de mais poderoso é a palavra. E se nós começarmos a liberar palavras de maldição, palavras de derrota, o que vai acontecer? A derrota, irmão. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou dar conta. Ah, eu nasci para ser isso, eu nasci para ser aquilo. Você nasceu para ser mais do que vencedor, aleluias. Você nasceu para ser príncipe e princesa do Senhor. Por mais que o diabo queira pisar em você, é você que tem autoridade para pisar nele. Porque é o que o texto diz. Mas eu preciso buscar o Senhor para ter essa autoridade. Sabe, querido, a Bíblia diz lá em João capítulo 21, se não me falha a memória, que os discípulos passaram a noite inteira jogando a rede, e eles não pegaram nada naquele dia. E aí então Jesus estava na beira da praia e perguntou: cadê o peixe? Senhor, nós não pegamos peixe nenhum. Então volta lá e joga à direita. Olha o poder da palavra. Tudo que sai da boca de Deus é decreto, irmãos.
Os discípulos poderiam falar assim: não, mas nós já jogamos a noite inteira, não vou fazer de novo. Mas porque o Senhor falou, nós vamos lançar novamente. E eles lançaram. E ao lançar aquela rede novamente, o que aconteceu? A rede se encheu de 153 grandes peixes, ao ponto que os discípulos precisaram ir ajudar a encher os barcos, porque senão eles iam a pique, eles iam naufragar de tantos peixes. Então tudo aquilo que nós temos, irmãos, é a palavra, é o que Cristo decretou, é o que Cristo decretou ao meu e ao seu respeito. Nós precisamos verdadeiramente compreender. Se nós não compreendermos essas coisas, nós estaremos fadados ao fracasso. Mas Deus não chamou você para o fracasso. O diabo vai tentar de todas as formas fazer com que você desista. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente acha que não conseguiremos vencer os obstáculos. E tem situações em nossa vida também que às vezes, o ribeiro seca, que às vezes temos que nos mover de acordo com a nuvem. Deus nos chama a ser sensíveis à sua palavra, à sua voz. Quando nós realmente entendermos essas coisas e vivenciarmos e vivermos aquilo que o Senhor tem para a minha vida todos os dias, como eu falei para você, todos os dias você começar a declarar e decretar: hoje eu vou viver o propósito. E quem vive o propósito, meu irmão, vai reinar com Cristo, tanto na terra quanto nos céus, é o que a Bíblia diz. Então, decrete todos os dias propósito. Sabe que muitas vezes o processo é doloroso. Na maioria das vezes é muito doloroso. Quanto maior é o chamado, quanto maior é aquilo que Deus tem para a sua vida, maior vai ser a prova. E o processo muitas vezes vai nos ferir. Na caminhada com Jesus, o processo muitas vezes vai nos ferir, mas o propósito vai nos curar. Muitas vezes, por nós estarmos aqui à frente, nós somos alvo dos dardos inflamados do maligno, que vem para tentar nos paralisar, que vem para tentar fazer com que a gente desista dos planos de Deus. Mas o que acontece? Na medida que eu ando no propósito de Deus, eu vou sendo curado, porque aquele que abre a ferida é o mesmo que fecha a ferida. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ao cheiro das águas nós vamos voltar a frutificar. Então existe esperança. Quando se está no propósito, tem esperança. Por mais que você esteja caído, por mais que você esteja vencido pelo cansaço, porque tem situações que vai nos vencer, porque nós somos humanos. Tem situações ruins na minha vida e na sua vida que vai nos vencer, vai nos paralisar. Aí é que entra o quê? A mão de Deus, que nos sustenta, que nos guarda, que nos levanta quando nós estávamos por um fio para desistir. E aí a sua palavra, ela tem poder. Quantas vezes que eu falei: Senhor, não vou dar conta. Eu, Roberto, não vou dar conta, mas o Senhor dá conta. Senhor, humanamente falando, eu não dou conta, mas o Senhor vai dar conta. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. É muito importante a gente reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que é quando sou fraco que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Parece incoerente, mas é aquilo que a Bíblia nos diz. Senhor, eu não vou dar conta disso. Cheguei no meu limite. Aí é que o Senhor entra.
e diz: deixa eu fazer. E quando Deus faz, meu irmão, Ele faz perfeito. Você tem que apenas estar conectado em Deus. Tem coisas que não tem como explicar com palavras. Mas a sua caminhada com Jesus todos os dias vai aperfeiçoar você, vai fortalecer você, vai blindar você e vai fazer você um homem ou uma mulher mais do que vencedor. Aleluias. Coloque-se de pé no teu lugar. Eu quero orar. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Oh, aleluias, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus. E declaramos, meu Pai, que Tu és tudo para nós. Sem Ti, Senhor, nós não somos nada. E talvez, meu Deus, para que nós pudéssemos ser mais dependentes do Senhor. Mas ensina-nos, ó Deus, a clamar. Ensina-nos, ó Deus, a decretar palavras que vêm do Teu trono. Não as palavras que nós achamos, mas as palavras que vêm do Senhor. As palavras que foram decretadas ao meu e ao seu respeito. De que nós somos mais do que vencedores. Nós nascemos para poder vencer o maligno, e aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, diz a Tua palavra. Todos os grandes homens do Senhor foram homens que ousaram falar palavras que vêm do Teu coração, mesmo em situações muito difíceis. A palavra do Senhor nos diz que Moisés estava de frente para o Mar Vermelho. E ele disse: Senhor, e agora? De frente está o Mar Vermelho e atrás do exército de Faraó. Então Deus vira para Moisés e diz: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Então quando Deus dá o decreto para marchar, o mar se abre, irmão. A palavra veio ao meu e seu respeito, é que você vá de acordo com aquilo que Deus sonhou para você, com o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando você anda nesse propósito, meu irmão, o mar vai ter que se abrir. As coisas vão ter que acontecer, mas eu preciso de andar no propósito. Que Deus abençoe a tua vida de forma poderosa, extraordinária. Que todos os dias da sua vida você cumpra o propósito de Deus para a tua vida. Que os seus filhos, as suas gerações futuras venham e sejam grandes homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado na eternidade, na tua vida, para a glória de Deus Pai. Que todo o embaraço do diabo contra a sua vida caia por terra, no poder e na autoridade do nome de Cristo Jesus. Que todo espírito que se levantou contra você para paralisar os teus sonhos, os sonhos de Deus na sua vida, que sejam frustrados agora todos os planos do diabo, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse da Tua palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplauda bem forte ao Senhor e dá glória a Deus.